Bom, para os computadores interagirem com a gente, eles fazerem as coisas mais bacanas que eles fazem, eles têm que trabalhar também com informação analógica. Bom, na hora que você vê uma foto, na hora que você vê um filme, você está vendo a informação analógica. De onde que veio essa informação analógica? Ela é a conversão de informação digital. Então, você tira uma fotografia digital, ela vira um tanto de símbolos, quer dizer, um tanto de bits, fica guardado aqui dentro do computador, depois que você passa da máquina para cá. Na hora de você mostrar a foto, você está fazendo uma conversão digital analógica, certo? Para mostrá-la naquela figura. Você reconstrói a imagem a partir dos símbolos que a compõem. Tá bom? Então, existem dispositivos para essas conversões. Nós vamos estudar aqui alguns elementos dessa conversão para a gente ter uma compreensão melhor desse processo. Isso aqui é um dispositivo que transforma som em um sinal elétrico. É um microfone comum, igual esse que está aqui na minha frente. Então você tem uma onda de som, ele impressiona um diafragma, uma membrana flexível, que ela vibra com o som, com as ondas de pressão que constituem o som no ar, e ela movimenta um ímãzinho aqui dentro, certo? Esse ímã está dentro de uma solenoide aqui, então ele provoca uma corrente conforme esse movimento do ímã aqui dentro. Essa corrente é o sinal elétrico que sai daqui. Normalmente, certo? Nos sistemas mais antigos, esse próprio sinal elétrico saía daqui, ele ia para um amplificador, e esse amplificador ele fazia movimentar as caixas de som, certo? Os alto-falantes. Está num processo parecido com ele, muito parecido com esse aqui, só que inverso. Certo? Aí o movimento do diafragma é provocado por uma corrente que está aqui. Tá? E tem uma amplificação aqui para o negócio ficar melhor. Mas nós queremos digitalizar, tá bom? Então aqui eu tenho uma informação sobre o som, mas é uma informação analógica que eu quero digitalizar e naturalmente eu quero ouvir o que eu gravei depois. Digamos que essa aqui seja a forma de onda gerada por aquele sinal lá no microfone. Quando eu digitalizo, eu faço o seguinte: primeiro eu tenho que escolher com qual precisão que eu vou digitalizar, ou seja, com quantos bits que eu vou digitalizar. E depois com qual frequência que eu vou digitalizar. Porque a gente faz amostras no sinal e cada amostra ela é digitalizável por coisas que nós não vamos ver aqui não, por mecanismos que nós não vamos ver aqui não. Mas dado um certo valor de voltagem, consegue-se digitalizá-lo. Bom, se eu só tenho 2 bits de precisão, o que significa? Eu tenho 2 elevado a 2 coisas possíveis, 2 elevado a 2 níveis de voltagem que eu consigo representar. Bom, ou seja, 4 níveis só que eu consigo representar. Na hora que eu faço essa conversão, então, o que eu vou fazer é aproximar, vou representar em bits o valor mais próximo do valor real do sinal. Tá bom? Então, o sinal aqui nesse ponto ele vem para cá, o sinal aqui nesse ponto ele vem para cá, nesse ponto aqui ele vem para cá, e nesse ponto vem para cá. Então, isso aqui, o que eu fiz aqui agora? Eu peguei amostras e digitalizei com a precisão permitida pelo número de bits que eu tenho. O que significa isso? Depois que eu digitalizei, eu só tenho uma tabela com símbolos. No instante 0, o sinal tinha o valor 0, no instante 0.33 ele tinha o valor 2, nesse instante tinha o valor 2, nesse último instante tinha o valor 0. Bom, são esses aqui, tá bom? 0, 2, 2 e 0. E essa onda bonitinha aqui, gente, sumiu completamente. Eu digitalizei, ela acabou. A única coisa que eu tenho é essa tabela aqui. Agora eu quero ouvir o que eu gravei. Bom, para eu ouvir o que eu gravei, eu tenho que reconstruir o sinal. E a única coisa que eu tenho é isso daqui. Então, o que eu tenho, se eu plotar aqui, tá certo? Eu tenho esses 4 pontos aqui. Eu tenho que reconstruir uma onda baseado só nisso daqui. O que significa? Eu tenho que adivinhar, eu tenho que interpolar o que acontece aqui nesses intervalos. Na falta de mais informações, esse aqui é um jeito de interpolar. Tá bom? Interpolação mais simples possível, interpolação linear. Bom, ou seja, eu uno por segmentos de retas os pontos dos quais eu disponho. Nós compararmos esse sinal reconstruído aqui com o sinal original, nós não estamos ouvindo o som não, gente, mas visualmente está na cara que não está nada bom. Certo? Ou seja, o sinal está muito ruim. Tá? O sinal reconstruído está longe. Eu não preciso reconstruir desse jeito aqui, não. Eu poderia
reconstruir usando uma coisa que chama spline, que você faz uma curva mais suave, que une os 4 pontos, mas de uma forma mais suave. Eu obteria essa curva aqui em preto, certo? Que, entretanto, também não está boa. Está muito diferente do sinal original. O que eu preciso fazer? Então, vamos reparar aqui. Vamos primeiro reparar o seguinte. Eu tenho essa onda verde inteira aqui, eu peguei ela só em 4 pontos. Bom, ou seja, entre esse e esse, eu não sei nada desse corcoveio que tem aqui. Sabe? Entre esse e esse aqui, eu não sei. Não fiquei com nenhuma informação. Então, vamos aumentar a frequência de amostragem aqui, como uma primeira tentativa de melhorar a qualidade da nossa conversão. Então, aqui agora, ao invés de ter 4 pontos de amostragem, eu estou com 40 pontos de amostragem. Mas mantive os 2 bits de precisão. Então, eu só disponho de 2 bits, então eu tenho mais pontos de conversão, mas eles estão forçados a ficar nessas 4 linhas aqui. Então aqui eu obtive esses pontos aqui, que se eu reconstruir daquela forma, com interpolação linear, eu vou ter essa curva aqui em vermelho, bom, que está mais parecido com o sinalzinho verde original, mas obviamente, se a gente considerar a estética aqui, ele está desagradável, né? Não está batendo de jeito nenhum. O que falta aqui para a gente melhorar, gente? É óbvio, tá bom? Nós não estamos com nenhum ponto, não temos como interpretar que esse valor aqui, ó, não estava lá em cima, ele estava aqui, que esse valor estava mais para cá. Então a gente precisa de mais bits aqui para eu ter mais níveis aqui, onde eu possa fazer a minha conversão. Então aqui, ó, se eu tiver 6 bits, eu tenho 2 elevado a 6, cresce rápido, tá bom, gente? 2 elevado a 6 já é 64. Então aqui agora eu tenho 64 níveis onde eu posso anotar o valor do sinal analógico. Então, vocês estão só de ver aqui, a gente percebe que os losanguinhos pretos aqui já estão bem mais em cima do sinal de entrada. O que significa que eu consigo reconstruir o sinal de uma forma... Aqui está até difícil de ver, gente. Tem o verde e o vermelho aqui também. Aqui em cima deu para ver melhor. Mas assim, o sinal reconstruído, ele está muito próximo do sinal original. Bom, ou seja, alguém poderia se dar por satisfeito com isso daqui. Tá? Com aquela interpolação suave, spline, tá bom? Ele fica mais em cima ainda, fica bem parecido mesmo com o sinal original. Então pode ser que ao escutar essa gravação aqui, a gente vai escutar o sinal reconstruído, tá bom? A gente se dê por satisfeito com a qualidade dessa conversão. Bom, isso eu estou falando, isso tudo, para vocês entenderem como que é possível o computador passar filme, tocar música tão bem. Se ele tem lá dentro um negócio rígido, que é só zeros e um. É porque ele usa um tantão de bits. Tá bom? Então a conversão não é perfeita, nem no sentido nem em outro, bom, mas ela pode ser feita com uma qualidade muito boa. Tá bom? Um CD de áudio, desses que a gente fica bem alegre aí escutando música, ele usa 16 bits e a frequência de amostragem é 44,1 kHz. Um áudio profissional usa 24 bits com 96 kHz. Bom, eu acho que eu já ouvi falar de áudios super profissionais mesmo que usam 48 bits. Sabe? Isso aqui é uma qualidade excepcional de som. E, na verdade, essa questão da qualidade, ela vai perdendo sentido quando os nossos limites fisiológicos são atingidos. Para você ter mais qualidade, você gasta mais bits, mais frequência, em geral você tem, então, dispositivos mais caros para fazer a conversão. A nossa acuidade auditiva, a nossa acuidade visual tem limites. Então você não consegue distinguir uma coisa da outra. Então, o pessoal explora muito isso daí. Ou seja, não tem sentido você pôr, ao invés de 48, pôr 128 bits para um sinal de som, porque ninguém vai ser capaz de distinguir o de 24 para esse outro. Bom, então assim, você está rasgando dinheiro ao utilizar esse tanto de bits. E esses limites fisiológicos são utilizados de forma bastante inteligente por códigos como o MP3. Você já deve ter reparado que o MP3 dá um arquivo muito menor que aqueles arquivos WAV, que são outra forma de codificação mais direta. É porque é o seguinte, a nossa audição, fisiologistas e pessoas que trabalham com o nosso sistema auditivo, descobriram que tem algumas faixas de frequência
nossa audição não é nada boa, não. Então, para essas faixas, eles diminuem o número de bits. Você usa um pouquinho de bits, porque tanto faz, você não vai distinguir mesmo. Então, com isso, eles conseguem um código muito mais compacto, que é explorando essa parte.